Você já chegou para poder conversar com alguém com o objetivo de compartilhar um sonho que você tem, que você deseja realizar? Talvez uma viagem que você queira fazer, um negócio que você queira abrir. E no meio dessa conversa, essa pessoa, ao invés de te impulsionar, ela acabou te desmotivando, te colocando para baixo, dizendo que aquilo dali não era uma coisa para pessoas do seu mundo, que você deveria ser mais realista, ou até mesmo que o que você queria era coisa de gente metida. Às vezes é algo simples como querer frequentar uma academia que tem os aparelhos mais novos, que tenha uma luz, um ambiente mais agradável, ou ir a um restaurante, num shopping mais sofisticado, mas para poder ter aquela experiência que você até então ainda não teve. Eu aposto que isso já aconteceu com você e eu preciso destacar aqui que essas pessoas que acabaram te desmotivando, elas não fizeram isso por mal. Elas fizeram porque elas mesmas não experimentaram sonhar ou realizar algum objetivo do tipo. Ou até podem ter tentado, mas se frustraram nesse caminho e desistiram. A questão aqui é que esse tipo de comentário, ele acaba minando a sua ambição e você precisa ter cuidado com isso, porque a ambição, ela é diferente da ganância. A ambição é o desejo de realização, realizar um projeto que você queira muito, realizar um sonho que você deseja, e a gente precisa dessa ambição porque ela traz movimento para nossa vida e para o nosso negócio. Já a ganância é você querer ter o que o outro tem. Nada do que você tiver vai ser suficiente. A ganância, ela se baseia na inveja, naquela inveja negativa de você querer o do outro. E a ambição é completamente diferente de você ser gananciosa. Só que algumas vezes a nossa ambição ela vai sendo minada e a gente não percebe que isso está acontecendo. E aqui eu vou trazer o relato de uma pessoa que não era nada ambiciosa, que até sonhava, mas que minava essa ambição por conta do ambiente. E esse vídeo aqui é para você que quer se tornar mais ambiciosa, que quer realizar seus sonhos, seus projetos, que acredita que pode sim realizar esses sonhos, que acredita em si mesma. E se não acredita também, vai passar a acreditar. Eu proponho essas conversas aqui porque eu quero conversar com vocês além do dinheiro. Durante boa parte da minha vida, essa parte de você ter ambição, desejo, ela foi vista como algo errado pela minha família, pelas pessoas ao meu redor. Eu não via muita gente buscando se desenvolver, estudar, evoluir, mas eu acredito que a gente tenha isso dentro de nós genuinamente desde criança. Criança é criativa, quer fazer as coisas acontecer, e eu sempre fui uma criança muito, muito sonhadora. Só que eu percebi que na adolescência e depois na vida adulta, eu acabei minando esse sentimento dentro de mim por coisas que eu ouvia ao meu redor. E quando eu passei por um período mais complicado assim da minha vida, de entender o que eu queria melhor para minha vida e para o meu negócio, eu percebi que eu não estava trabalhando a minha ambição. E aí, gente, foi um processo muito mais pessoal, de autoconhecimento mesmo, que eu fiz para poder entender isso. Mas o que eu vou te trazer aqui são alguns pilares que você pode trabalhar em você para poder desenvolver essa ambição. E o primeiro ponto que eu comecei para poder trabalhar a minha ambição foi trabalhar o meu merecimento. Merecimento não é você fazer compras para você, não é só você sair comprando, eu mereço aquela bolsa, eu mereço aquela roupa. Não, não é isso. O merecimento é sobre você reconhecer o seu valor e que você pode usufruir da sua vida, que você merece aproveitar, você merece coisas boas e desejar coisas boas para você de forma profunda. E esse merecimento eu comecei trabalhando nele em relação a ambiente.
Quando eu estava assim na adolescência, eu lembro que eu fui num restaurante bem caro, no shopping mais caro aqui do Rio de Janeiro, e eu me sentia tão deslocada, tão fora daquele ambiente, que quase queria me esconder por estar ali. E depois eu percebi que aquele deslocamento que eu senti anos atrás não era porque eu não queria estar naquele ambiente, eram de pensamentos, crenças que eu tinha limitantes em relação àquele tipo de ambiente. E aí, depois de um tempo, eu fui naquele ambiente de novo e sabe quando você aproveita, você exerce o seu merecimento mesmo? Isso é tão bom. É quando você realiza algo que você deseja realmente para você. E aquilo, gente, paladar não retrocede. Você pode comer um chocolate simples e comer um chocolate mais elaborado, com mais camadas de leite, que você vai perceber a diferença, você vai começar a comparar. E trabalhar essa questão do merecimento foi o que virou uma grande chave para mim no quesito ambição, de gerar mais desejo, para mim poder aproveitar mais lugares como esse. E aí eu tô pegando exemplo de lugares, mas, por exemplo, algo que tá no nosso dia a dia, ter um plano de saúde, ter uma consulta particular, é diferente. Você começa a ter novas experiências e você vai percebendo o quanto trabalhar o seu merecimento é importante para você poder realizar os seus objetivos. Outro ponto também que me ajudou nesse quesito foi fazer networking. Tá com pessoas melhores do que eu, que já alcançaram os objetivos que eu desejo alcançar um dia, e as pessoas mais prósperas e financeiramente que eu conheço são as pessoas mais gentis que eu já conheci. E nisso eu percebo algumas questões, tá? Que são sociais, porque o ambiente, a forma de aprendizado, o conhecimento que essas pessoas trazem e como que elas formam sistemas, linhas de pensamento, são coisas que eu só tive acesso por poder estar nesse ambiente, por poder investir nesses ambientes e ter acesso a esse conhecimento. Claro que na internet hoje a gente conversa sobre isso abertamente, inclusive eu tenho um e-book que eu conto todo esse passo a passo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, sobre o que foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento como empreendedora, empresária. Eu vou deixar aqui no link para vocês, só vocês acessarem. Mas, voltando, essa questão do conhecimento, ela tem um valor tão grande dentro da sociedade. Cada coisa que eu aprendi, eu falei, nossa, eu queria ter aprendido isso na minha adolescência. Então, você tá com pessoas melhores do que você faz total diferença para o seu desenvolvimento pessoal. Se tem grupos gratuitos na sua cidade, de network, vá, procure de empreendedorismo, porque isso vai te fazer subir degraus mais rápido, vai fazer você conseguir atingir outro nível. Mais uma coisa, você não vai conseguir fazer isso só por você estar nesse ambiente. Você vai construir isso com você executando o que você aprende. E o terceiro é, quanto mais você se expor, melhor você se desafiar. Sabe quando você tá assim, se tremendo por fazer algo, mas você precisa fazer porque você sabe que aquilo dali vai te levar para um outro nível que você deseja alcançar? Quanto mais desafios você passa e você supera, mais confiante você se torna e você trabalha a sua ambição, porque você gera confiança em você mesma para poder alcançar aquele resultado que você tanto quer. Então trabalha isso dentro de você. Eu lembro uma vez que eu ia a vários eventos de network e teve vezes sim de eu ficar envergonhada ou de ter sido convidada para palestrar e ficar nervosa.
subi no palco respirando fundo, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo dali pelo meu trabalho, porque aquilo era importante, aquilo dali era o meu sonho, era um sonho que eu queria realizar. Então, todos esses movimentos, eles não foram fáceis, não é só o palco, existe um desafio por trás acontecendo que não é visível aos olhos do Instagram, das fotos do Instagram, por exemplo, mas isso dali estava todo o tempo trabalhando a minha ambição. Por último, continue sonhando e filtre com quem você compartilha os seus desejos, aquilo que você realmente quer para você. Proteja o seu sonho. Às vezes você vai compartilhar com alguém que aquela pessoa ela não tem o mesmo desejo que você, ela não tem a mesma visão que você. Será que aquela pessoa já alcançou o que você quer? E aqui, gente, eu quero abrir uma aspas, porque não é só sobre dinheiro, tá? Mas você olhar para as pessoas em sua volta e você começa a listar o que você admira naquelas pessoas e o que você pode aprender com elas. Porque não é só sobre negócios, mas também sobre quem você quer se tornar. A questão de você construir uma vida financeira visionária é para que você tenha clareza financeira, intenção com o seu dinheiro, para que você crie essa tranquilidade. Mas não dá para você criar um plano financeiro sem você ter como base quais são os seus valores, sem reconhecer o valor das pessoas que estão ao seu redor, sem você entender pelo que você é grato, do que você se movimenta, porque no final das contas o movimento ele vai muito além do dinheiro, mas você precisa sim proteger e ter cuidado com quem você compartilha por conta da sua energia pessoal, para você poder continuar trabalhando em busca dos seus planos, dos seus sonhos, sem ficar desmotivada. Agora, se você tem alguma história em relação à sua ambição, me conta como que você trabalha a sua ambição, se você se sente uma mulher ambiciosa, aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui.